Em várias regiões da Rússia, partidários organizam ações anti-guerra, acompanhadas por cidadãos que se opõem ao regime do ditador e criminoso de guerra Putin e lutam pelo fim rápido da guerra. Lutamos por 4 anos. O governo não se importa, Vladimir Vladimirovich. A Operação Teia de Aranha da Ucrânia foi tão devastadora que até mesmo os russos estão começando a questionar Vladimir Putin. Veja, todo esse tempo, a mídia estatal russa, a mídia do Kremlin, tem dito aos cidadãos russos quão incompetente é a liderança ucraniana. Eles têm chamado o presidente Zelensky de drogado, líder ilegítimo e até mesmo de paciente mental. Mas agora os cidadãos russos estão começando a questionar publicamente como alguém tão incompetente pode destruir 1/3 da frota de bombardeiros de Putin. E não confie só em mim, ouça você mesmo. Na Rússia, como sempre, eles subestimam seus oponentes e eles subestimaram significativamente o Sr. Zelensky e sua equipe. Vamos lembrar como ele era chamado: um comediante, um drogado, ultrapassado e assim por diante. Aparentemente, as pessoas que o chamavam por tais palavras e epítetos se afirmavam dessa maneira. Drones onde a inteligência artificial foi usada, onde a entrega foi usada. Esta é uma operação especial, bem-sucedida. Você entende na linguagem dos serviços especiais. Esta é uma operação ousada, muito bem-sucedida, que resultou em custos mínimos e danos na ordem de bilhões de dólares. O que eu posso dizer? Ousado, eficaz. Aqui está ele, você vê, o chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia. Como isso se tornou possível? Eles passaram 1 ano e meio em preparações cuidadosas e meticulosos cálculos. Afinal, isso é um sucesso da SSU, não importa o que alguém diga. Eu não quero rotular ninguém ou fazer julgamentos, mas acontece que toda a máquina do Estado russo estava preparada para qualquer coisa, exceto esta operação especial. É isso mesmo? Então eles nem sequer calcularam isso como uma possibilidade? Estamos todos literalmente presos, sem saber onde esses caminhões podem estar. Se existem caminhões e instalações de armazenamento semelhantes. O demonstrado hoje pode desestabilizar, mesmo sem drones ucranianos, a operação de hubs de aviação cruciais para a Rússia. Eles chegaram à região de Yamur. Qualquer retaguarda, indústria ou direção pode ser desestabilizada. Isso me lembra da operação especial do Mossad com dispositivos eletrônicos. Aqui é ainda mais ousado. Aqui temos inteligência artificial, entrega, armazenamento e o ataque em si. Isso é uma fraqueza, não uma força. O adversário possui um modelo distinto. Todos riram dele, certo? Disse que ele era isso e aquilo, mas ele criou um sistema, seja ele ou sua equipe. Se foi a equipe dele, então ele merece crédito por escolhê-la bem. Ele ou a equipe dele? Se foi a equipe dele, então é mérito dele por ter escolhido tal equipe. Antes de prosseguirmos, se possível, inscrevam-se abaixo para acompanhar todas as notícias geopolíticas como esta. Vamos começar. E ele não está mentindo quando diz que a Rússia ainda não se recuperou desse ataque. Porque olhe este clipe na sua tela. É assim que as rodovias russas estão parecendo. A Rússia ainda está verificando todos os caminhões que tem no país e estão atrasando a cadeia de suprimentos em uma economia que já está à beira do colapso. Em breve é assim que os postos de controle russos parecerão. Os policiais perguntarão aos motoristas de caminhão se eles têm conhecimento sobre drones assassinos. É aqui que é importante lembrar a todos: os motoristas de caminhão que dirigiam os caminhões que atacaram as bases russas, eles nem sabiam que tinham os drones. Eles apenas transportavam uma estrutura parecida com uma casa. Eles pensaram que era apenas mais um dia transportando carga normalmente. Mas, na realidade, eles faziam parte de um dos dias mais históricos, um dos dias mais constrangedores na história russa. Na verdade, até mesmo o presidente Trump não conseguiu se conter de elogiar essa operação. Aqui está o relatório. Trump chamou o ataque de drone da Ucrânia à Rússia de impressionante em particular, mas teme que Putin enlouqueça em resposta e reaja significativamente. Agora,
Vamos falar sobre a retaliação em um segundo. Porque mesmo com a retaliação, o público russo está envergonhado e irritado com Vladimir Putin. Antes de prosseguirmos, quero lhes mostrar este clipe de um comandante russo criticando publicamente Putin e como o exército russo está sofrendo duras derrotas nas linhas de frente. Vamos assistir. 1º de junho é para as crianças, e então você toma isso. Vladimir Vladimirovich, eu relato a situação. Nossos aviões estratégicos estão subindo. 95º, 22º. Amanhã haverá negociações pederásticas. Sinto que eles torcem seu pau no seu ouvido. Não precisamos de nenhuma negociação. Hoje nós estivemos na boca. Nós estivemos atrás de nossa bochecha em Irkutsk. Eles mostraram sua força. Eles mostraram que suas estratégias funcionam. Eles cuspiram em nosso rosto novamente. Eles cuspiram em nossa inteligência. E na boca, porque não trabalhamos, temos dispositivos que deveriam verificar cada caminhão, mas os caminhões entram. Essa praga negra veio para toda a Rússia na boca todos os dias, temos um regimento morrendo. Provavelmente nossas perdas são indescritíveis. Todos os dias nós perdemos um regimento inteiro. Provavelmente é assim. Nossas perdas são indescritíveis. Estamos lutando há 4 anos. O governo não dá a mínima para Vladimir Vladimirovich. Aliyev é amigo de Mishustin. O banco estatal fica ao lado da Casa Branca. Eles começaram abertamente a ajudar a Ucrânia. Claramente, após esse tipo de reação, Putin teve que fazer algo. Então ele prometeu uma retaliação total. E ele não prometeu isso ao povo russo. Não, não, não. Primeiro, ele ligou para o presidente Trump e deixou claro que a Ucrânia pode esperar algo que eles ainda não viram. Acabo de finalizar uma conversa telefônica com o presidente Vladimir Putin da Rússia. A chamada durou aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Discutimos o ataque aos aviões atracados da Rússia pela Ucrânia e também vários outros ataques que têm ocorrido de ambos os lados. Foi uma boa conversa, mas não uma conversa que levará à paz imediata. O presidente Putin disse, e muito firmemente, que terá que responder ao recente ataque aos aeródromos. Também discutimos o Irã e o fato de que o tempo está se esgotando para a decisão do Irã sobre armas nucleares, que deve ser tomada rapidamente. Eu declarei ao presidente Putin que o Irã não pode ter uma arma nuclear, e nisso acredito que estávamos de acordo. O presidente Putin sugeriu que participará das discussões com o Irã e que talvez possa ser útil para chegar a uma conclusão rápida. Na minha opinião, o Irã tem postergado sua decisão sobre essa questão muito importante e precisará de uma resposta definitiva em um tempo muito curto. Agora, a parte mais chocante da declaração foi que ela foi rapidamente excluída. Agora, se você tem acompanhado Trump nos últimos anos, sabe que isso não é muito comum. O presidente Trump raramente exclui tweets depois de fazê-los. Mas este foi excluído e não sabemos exatamente o que isso significa. Mas a retaliação russa veio e não foi muito forte, como sempre. Eles atacaram civis. Mas antes de chegarmos a isso, também tivemos outra notícia aqui nos Estados Unidos. O novo presidente da Alemanha acabou de visitar os Estados Unidos para se encontrar com o presidente Trump na Casa Branca. E isso é o que ele tinha a dizer sobre o recente ataque ucraniano. Eu também quero chegar à Rússia e à guerra na Ucrânia e ao fato de que ainda não temos nada perto de um acordo de paz ou um acordo de cessar-fogo. Putin teria dito a Trump, em uma ligação que responderia ao surpreendente ataque de drone ucraniano, que também surpreendeu o interlocutor. O Axios está relatando que o presidente chamou este ataque de citando forte e citando durão. Você concorda com ele? Bem, o país, Ucrânia, é vítima de uma agressão muito dura. E essa agressão vem unicamente da Rússia. E a Rússia tem em suas próprias mãos para parar esta guerra imediatamente. Eles poderiam pará-la da noite para o dia. Então essa é a razão pela qual eu pedi ao presidente para nos acompanhar e colocar mais pressão sobre este governo, sobre Putin, para acabar com esta terrível guerra. Eu estava um pouco mais otimista há algumas semanas atrás, quando as primeiras iniciativas diplomáticas foram mais ou menos bem-sucedidas. Enquanto isso, é muito difícil levar os russos à mesa de negociações. É por isso que pedi ao presidente para fazer mais em relação à Rússia e pressioná-la.
Você sabe que há um projeto de lei no Senado elaborado sobre mais sanções. Acabei de ter um debate, uma discussão com alguns colegas do Senado. Então, eu realmente espero que vamos seguir em frente e que faremos o mesmo. E o mesmo tem um objetivo: acabar com essa terrível guerra. Mas isso complica as conversas, as negociações de paz, se o nosso presidente, o presidente Trump, está chamando esses ataques de palavras fortes? Bem, minha visão pessoal é muito clara e muito simples. Apenas a força traz a paz e, se você é fraco, você convida a agressão. Então, a Ucrânia tem que ser forte. E essa é a razão pela qual estamos dando apoio militar, financeiro e político para si mesma, e isso é algo que gostaríamos que continuasse o quanto fosse necessário. Mas, novamente, nosso objetivo comum é acabar com essa terrível guerra. Agora a retaliação russa veio e foi massiva. Mas, ao contrário da Ucrânia, que visava alvos militares, a Rússia começou a visar civis ucranianos. Aqui estão mais detalhes na sua tela. Você pode ver todos os drones e mísseis que a Rússia usou e o caminho que todas essas armas tomaram. E aqui está exatamente o que aconteceu. A Rússia lançou mais de 400 drones e mais de 40 mísseis, incluindo mísseis balísticos, na Ucrânia ontem à noite. O ataque russo matou 4 pessoas e feriu mais de 40. Em Kyiv, 4 pessoas morreram e 23 se feriram. Edifícios residenciais, trilhos de metrô, carros e infraestrutura civil foram danificados. Segundo relatos, a Rússia atingiu Lutsk com 15 drones e 6 mísseis. 15 pessoas ficaram feridas. Um prédio de apartamentos, casas particulares, um prédio governamental, instalações comerciais e carros foram atingidos, evidenciando um padrão claro. A Ucrânia foi atrás de bombardeiros que eram usados para atacar civis ucranianos e, em retaliação, a Rússia está atacando prédios civis. Tipo, o que a Rússia espera alcançar? Tipo, é uma coisa se a Rússia estivesse atacando bases militares e então lá houvesse algumas baixas civis apenas como dano colateral, mas aqui a Rússia está diretamente atacando prédios civis, apartamentos e shoppings. Isso claramente mostra que a intenção da Rússia não é lutar uma batalha militar, mas sim atacar civis ucranianos. Mas, infelizmente, parece que blogueiros russos e comentaristas militares não estão satisfeitos com essa retaliação. Porque, lembre-se, o ataque ucraniano às bases aéreas russas foi o maior e mais danoso golpe que a Rússia já sofreu desde o início da Segunda Guerra Mundial, desde a Operação Barbarossa. E o que a Rússia fez foi basicamente mirar nos civis ucranianos. E isso é algo que eles têm feito quase semanalmente nesta guerra. Então, claramente, os 1000 bloggers russos não estão felizes. Aqui está apenas um dos comentários. O ataque de hoje foi nossa resposta a pelo menos 4 ataques terroristas e destruição de estrategista, então foi inútil. Mas sempre que você ataca a tríade, não é tanto o dano que você causa na própria tríade, né, como os veículos de entrega, né, os bombardeiros, mas é o impacto psicológico que você tem, e isso mostra... Isso foi enorme. Constrangimento bem, e eu acho que o que isso mostrou que... você sabe, a Ucrânia não está se deitando nisso. A Ucrânia, basicamente, você sabe, nós também podemos jogar esse jogo, e eles podem aumentar o nível de risco para níveis que são, basicamente, para mim, eles têm que ser inaceitáveis e custar... As sanções contra a Rússia, que somam 7 bilhões de dólares em danos, estão redigidas e prontas para serem aplicadas caso o presidente decida utilizá-las. Eu falei com Lindsey Graham no último fim de semana e acredito que eles estão prontos para prosseguir. Chamaram de Lei de Sanções Russas de 2025. Acredito que ele já preparou e elas estão prontas para aplicação. E elas são bastante pesadas. Quer dizer, quando você olha para o fato de que o terror, os 500% em produtos de petróleo, e olha no Congresso e o... Casa Branca são uma e a mesma coisa. Eles não são 2 pacotes diferentes de sanções? Não, ambos são o mesmo, entendi. E porque a Rússia é um estado petroleiro e muito do seu dinheiro vem do